foi feito um estudo entre o ponto que a pessoa descobre que há um problema na relação e até quando ela vai levar esse problema para realmente se abrir para uma ajuda, o tempo médio são 6 anos. 6 anos. Isso dói no meu coração, sabe por quê? São 6 anos de qualidade de vida horrível. Porque assim, você vence qualquer problema lá fora. A gente passa um monte de coisa no mundo profissional. Agora ninguém suporta passar problema em casa. Isso acaba com a nossa qualidade de vida. Então assim, são 6 anos até que a pessoa fala, olha, realmente eu quero levantar a mão, preciso de ajuda. Só que muitas vezes o relacionamento já está na UTI. Entendeu? Já está com uma infecção generalizada. Deteriorado de uma maneira que... É muito triste. Eu já vi vários casos, e o homem ainda, porque o homem ele é muito voltado a resolver problema, né? Então o homem, para ele pedir ajuda, é só quando ele já tentou de tudo. E ele vai pedir ajuda para alguém que ele confia muito. Porque o homem, se ele se abre assim, ele sente que ele é incompetente, ele quer resolver por conta própria. Então o homem, por exemplo, eu já vi casos que o homem só vai pedir ajuda quando a mulher já está com outro. Ou eu recebo, assim, muitos inbox, né, direct no Instagram, de caras que começam a ver os nossos vídeos de madrugada, e o homem, geralmente, ele não fala, ele começa a chorar, e aí ele me manda uma mensagem falando assim, olha, cara, não desista, se eu tivesse visto esse conteúdo antes, eu tinha salvado meu casamento, minha família. Já teve casos que o cara manda um textão, e aí eu, de madrugada, eu não vou ler, eu não vou responder, aliás, que é de madrugada, eu leio, mas vou deixar para responder no outro dia. Quando chega no outro dia, o cara deletou. Porque já passou a emoção dele e ele é tão fechado que ele só teve um ápice ali de um emocional que tocou nele e ele se abriu. Então, por isso que levam 6 anos. Porque parece que eu sou incompetente. Não, eu sei lidar com a minha família. Entende? Não, esse é um relato importantíssimo que você está falando. Muito. Então, em sua maioria, os homens eles têm muito mais receio de expor fragilidade. Sim. Basicamente é isso. Sim. E por conta disso, fica aquela coisa, empurrando com a barriga, achando, não, eu vou resolver, a gente vai resolver ou não tem nada de errado. Existe muito essa distinção entre homem e mulher ou isso é só fachada? E eu pergunto da seguinte maneira. A distinção real, eu não estou falando o que a gente expõe. O que a gente expõe existe. O homem não pode chorar. O homem não pode mostrar fraqueza. O homem não pode um monte de coisa. Mas não significa que ele não esteja sentindo. Ou na sua visão, não, ele sente menos mesmo. Não, ele sente, só que o homem, ele não... Isso é evolutivo, tá? O homem, ele se desenvolveu como um caçador. O homem, ele foi treinado a não demonstrar emoções. Porque quando ele demonstra emoções, parece que ele está perdendo o controle. Então, o que acontece? O homem, ele tem uma mente totalmente voltada a resolver problema e ele tira o senso de si mesmo da capacidade que ele tem de resolver problema. Por isso que muitas vezes a mulher não entende, porque a mulher ela tem uma mentalidade, o homem é o seguinte, tá funcionando, não toca. Tá funcionando, deixa. A mulher é o seguinte, tudo que ela ama, ela quer melhorar. Então muitas vezes ela quer melhorar o homem. E quando ela tenta melhorar o homem se sente incompetente. Porque é uma diferença, uma forma distinta de enxergar a vida. Então, assim, trazendo para a relação e respondendo a sua pergunta, ele entra num conflito interno. Ele sente, só que muitas vezes ele acaba se fechando. Porque o homem, quando ele acha que ele não é competente o suficiente, ou ele se sente rejeitado, porque se a mulher está infeliz, ele sente que ele não está sendo competente na missão dele, e aí muitas vezes ele acaba se fechando. Ele se torna menos disposto a ouvir, a se abrir, e ele fecha dentro de si, como se ele fosse para uma caverna e ficasse recluso nessa caverna, onde você não enxerga, você não conecta emocionalmente nele, ele não se abre, e aí ele vai assistindo de forma passiva as coisas ruírem, até que a mulher uma hora cansa e fala, eu desisto, eu não consigo conversar com você, você não se abre, eu não me sinto amada, eu tô cansada de tentar só eu esse relacionamento. Mas não é que ele não tá tentando, é que ele tá lidando da forma dele, ele tá fechado dentro dele, ele se sente rejeitado, ele se sente incompetente e ele não consegue se abrir para pedir ajuda. E muitas vezes, como homem, para pedir o conselho de alguém, ele vai pedir para um amigo que ele confia muito, muitas vezes como se trata da relação. Aí é até uma pergunta, né, que eu posso fazer para você. Qual a possibilidade de alguém dar um bom conselho da vida a dois? Eu atendi um cara essa semana, ele saiu de casa num surto de nervoso e nessa ele caiu em si, eu vou perder a mulher da minha vida. Eu preciso
investir no meu desenvolvimento para salvar meu casamento. Aí a mulher foi e se aconselhou com uma amiga. A amiga falou, provavelmente a amiga deveria já não ter uma história boa, né, conjugal, falou, faz uma medida protetiva contra ele e pede divórcio, porque esse cara não vai mudar. Então, ou seja, deu um conselho péssimo para um cara que já ia entrar. Às vezes o homem precisa descer no fundo do poço para acordar. O homem é mais teimoso. O homem, ele é mais voltado para o trabalho. A mulher é mais voltada para a relação. Isso é uma questão hormonal. Então, assim, é isso que acontece. O homem ainda se fecha e quando ele se abre, ele pede conselho para a pessoa errada. E como que lida no dia a dia com essa história dos conselhos? Porque é inevitável, né? As pessoas, elas, sim, principalmente as mulheres, têm a tendência de abrir mais sobre o próprio relacionamento com, sim, as amigas. Sim. E acaba acontecendo justamente isso. Vem diversos conselhos, dependendo do perfil da amiga, dependendo do perfil da relação que a amiga tem. Isso. Uma série de coisas. Ou vai se aconselhar com a mãe, ou vai se aconselhar com a irmã, ou vai com a prima, ou vai com um amigo. Sim. E aquilo pode gerar até um problema. Uma série de coisas. Ou seja, o que fazer diante de uma situação dessa? Você pergunta para sua esposa ou para o seu marido com quem você se aconselhou, a pessoa vai e abre o jogo. Como é que resolve isso? Se a pessoa ela quer pedir um conselho, geralmente o ideal é pedir o conselho para uma pessoa que seja sábia, que tenha mais idade, que tenha construído um relacionamento bom, porque como que você vai receber uma crítica construtiva de quem não construiu nada?